A situação desses sertanejos agravou-se com a elaboração de um processo de construção de uma estrada-ferrovia que ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul, passando exatamente por essa região. As empresas envolvidas nesse projeto, elas ganharam posse por parte do governo dessas terras, expulsando esses agricultores e deram início a um movimento de resistência, declarado como guerra contra essa construção da ferrovia em 1912. Assim como em Canudos, o conflito de Confessado também contou como líder religioso o monge José Maria, que tinha o ideal de uma formação de uma sociedade igualitária e de distribuição de renda. E também sustentava um posicionamento político e antirrepublicano. Após a sua morte em 1912, esse conflito ganhou um caráter ainda mais religioso por parte dos seus seguidores sertanejos, que acreditavam que José Maria ressuscitaria e voltaria para salvá-los. Então tinha toda uma relação, não somente digamos assim, uma relação política, mas muito mais que isso, uma relação religiosa. O combate se estendeu até 1916, quando o governo federal enviou tropas e artilharia pesada para esse embate. Após intensos choques de tropas oficiais, a população foi massacrada. A República Velha forjou um pacto entre a oligarquia, para a manutenção desse poder, que era o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro, alternando os candidatos até o fim dessa República da Espada, de 1894. No governo de Campos Salles, o político conheceu a política de governadores, que articulava essas bases oligárquicas, Contudo, em 1909, houve a primeira fissura dessa estrutura. Eles começaram a deixar a desejar em relação a esse processo. Essa disputa, entre outras, precedeu de outras políticas e acabou no falecimento desse contexto. A sedição em Juazeiro. As eleições da República em 1910 foram bastante complicadas, depois da ruptura da aliança entre São Paulo e Minas Gerais, a chamada República do Café com Leite, que, na verdade, desde o processo histórico, eles nunca tiveram aliados, unidos. São Paulo, bem como Minas Gerais, nunca estiveram unidos numa política de conceituar a República do Café com Leite. Uma era reprodutor, o São Paulo era o grande exportador do café, a lavoura de café, enquanto Minas Gerais tinha uma grande extensão na pecuária, na produção de leite. Mas eles eram independentes, individuais. Num processo de ruptura de uma aliança que nem procedia, começa isso a ficar mais complicado. Hermes da Fonseca, membro do Exército do Rio Grande do Sul, venceu essas eleições. Com a impopularidade que ele tinha política, ele executou a campanha salvacionista, afastando todos aqueles cargos políticos contra o governo. Então ele começou a fazer um limpa. Aquele que não era a favor do governo dele era retirado do governo. Nessa conjuntura, acabou sendo afastado do governo do Ceará a família Scioli, que é bem conhecida até os dias atuais, uma das mais ricas e famosas do estado, mais poderosa. A família tinha como importante o aliado o padre Cícero, que é esse padre aqui, Padre Cícero. Toda essa relação de aliados, ele era um grande e importante proprietário do Ceará, intermediário entre os coronéis e a população mais carente. Então, além de ser padre, ele tinha essa relação de conduta entre os coronéis e a população que mais precisava. Quando Hermes da Fonseca afastou Alcioli, o padre Cícero se moveu para reverter o quadro. Então, ele entra em favor de uma política já formada que era existente naquele momento. Juntamente com seus fiéis, organizou uma sedição para a derrubada desse governo eleito e, a partir daí, o lugar de Nogueira Alcioli, o coronel Franco Rabelo, com o apoio do deputado, se tornou, devolvendo esse cargo. Então, você vê toda uma relação política por trás de todo um culminar, uma relação. A gente tem também a revolta da Chibata, vocês estão vendo aí abaixo a foto que remete a esses rebeldes, Ela, ainda no início da República, o Exército e a Marinha tratava de forma muito precária seus soldados. Essa situação se iniciou no recrutamento, que era feito de maneira autoritária, forçando sobretudo a população mais pobre a servir.
Então, eles não tinham uma relação de eleição a quem queria pertencer. Nem o Exército, nem a Marinha, em conjunto com a República. Então, eles eram obrigados. Em sua maioria, eram ex-escravos. O comando e o cargo superior geralmente eram ocupados por oficiais brancos, criados numa relação de submissão, que era uma nova, recém-saída do regime escravocrata. Então, a gente vê que essa revolta da Chibata, ela tem uma relação de conduta política, social e escravocrata. Por quê? Porque aqueles que eram sediados, para se alistar, para pertencer ao Exército e à Marinha, não era porque eles queriam. Eles eram forçados a pertencer e tinham como os maiores cargos brancos, porque era uma relação de conduta de submissão. Eles eram mandados pelos maiorais. Nessa relação, o serviço militar, outros problemas começaram a surgir. Uma péssima alimentação oferecida a esses soldados, os baixos salários e até a prática de castigos físicos. Então, voltava a partir daí um processo da escravidão, incluindo o uso da chibata. Então, eles viviam digamos assim, um processo do qual tinha se dado um fim na escravidão, e eles estavam ainda exercendo esse processo. O estopim aos marinheiros se deu com a condenação do soldado Marcelino Rodrigues de Menezes, com um castigo de 250 chibatadas. Seus colegas tomaram importante embarcação importada e ameaçaram bombardear a capital do país, o Rio de Janeiro, caso as reivindicações não fossem atendidas. Seus pedidos estavam relacionados à abolição dos castigos físicos e melhorias de condição de trabalho, bem como, e para acabar com esse conflito, o governo comprometeu em atender ao pedido e cedeu anistia aos líderes da revolta, entre eles José Cândido, conhecido como Almirante Negro. Com o fim da revolta, promessas com o fim definitivo desses castigos, e a abolição das chibatas foram cumpridas, mas a anistia não foi respeitada. Como represária, muitos soldados foram expulsos, presos e até mortos. Então, a gente vê uma relação de conduta de que o negro, mesmo sendo liberto a partir daquele momento, a revolta da chibata, elas vêm nos mostrar uma admissão de uma sociedade extremamente discriminatória e racista, em que colocava em frente a todo o processo de guerra, de punição, os pretos, os negros. Por quê? Porque eles poderiam morrer em combate. Então, o branco não poderia morrer. E os altos cargos, que eram cargos grandes dentro do Exército e da Marinha, eram ofertados somente a branco. O negro era soldado mesmo, em péssimas condições de alimentação, péssima alimentação, péssimo salário e ainda uma condição inexplorável de condenação, de punição por chibatas. Eles começam a um movimento a partir do momento que o seu líder, que eles tinham um soldado como chamado de líder, o Marcelino Rodrigues de Menezes, que foi castigado com 250 chibatadas. A partir dali, eles começaram um processo de rebeldia, de rebelião. Foram atendidos, mas ainda não eram vistos como os negros escravos. A gente vai ter também nesse processo, num processo de rebeliões, a gente vai ter o cangaço, um período em que a República, o governo era comandado pela elite do país. A gente viu isso lá, desde um projeto que os coronéis que comandavam, que mandavam, tinha que ser um grande barão de café, que tivesse grandes produções, lavouras de café, e que eles estivessem dentro de uma elite formada. Direcionava, assim, as manobras políticas para atender o seu próprio benefício, ou seus aliados. A miséria da população pobre se agravava cada vez mais, principalmente na região do Nordeste, área em que o tempo seco também não ajudava. Foi da miséria que saíram as revoltas trabalhadas, A partir daí, a ascensão do Beato, como outro movimento relacionado à pobreza, a seca e o coronelismo no Nordeste, foi o cangaço. O cangaço é uma revolta contra os coronéis, mais propriamente dito. É muito mais do que a República. É a admissão dos coronéis, a forma que os coronéis lidavam e articulavam a sociedade. Quem comandava a sociedade naquele momento eram os coronéis. E a forma que eles lidavam com a sociedade, isso, de certa forma, chamava a atenção o cangaço. O cangaço tratava-se de um grupo de nômades, ou seja, aqueles que não se fixavam em região, viviam de região em região, assassinando civis nômades
composto por homens e mulheres que andavam pelas roças, saqueavam pequenos vilarejos, assassinando civis e autoridades locais. Os cangaceiros, eles eram temidos e admirados pela população. Alguns miravam seus trabalhos no ataque de grandes coronéis e outros jagunços, os capangas dessas autoridades. Então, assim, ó, eles tinham uma relação de conduta, eram chamados, davam uma relação muito grande com o Peter Pan, né? Aquela relação de tirar do rico para dar para o pobre. Eles saqueavam, só que eles não davam para o pobre. Eles saqueavam para se manter a sua comunidade. Eram formados por nômades, mulheres e homens, né, numa determinada localidade, armados, como diz o ditado, até os dentes, né? Tinham como os dois maiorais, né, que é bem conhecido dentro do contexto da história, Maria Bonita e Lampião, né, que estavam à frente desse bando. Eles saqueavam os vilarejos, entravam, tomavam posse, assassinavam civis e autoridades locais, mas o foco deles maior era ataque aos grandes coronéis e aos jagunços, porque só muda o nome de capataz para jagunço, né, em relação ao sistema escravocrata. Foi com a atuação de Virgulino Ferreira da Silva, chamado Lampião, e de Maria Gomes de Oliveira, chamada Maria Bonita, que o cangaço adquiriu uma forma que é conhecida até nossos dias atuais. Ambos são personagens de grande proeza histórica do sertão brasileiro. Os cangaceiros tiveram força nos anos de 1920 a 1938. Com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, o cangaço foi efetivamente combatido. Então você vê num processo de 18 anos, o cangaço ele se fez pertinente. E ele era temido, não só pela população, mas pelos grandes coronéis e pela própria república formada. Mas a gente vê aí uma rebelião ocasionada por um propósito mais próprio de uma comunidade formada, né? Era como se fosse uma tribo formada e que eles faziam a proeza em prol de uma mudança de vida deles, né? Eles saqueavam, eles roubavam, eles matavam, sem nenhum pudor, armados até os dentes, como diz o ditado, como é a vertente do Nordeste, e toda essa relação de conduta eles exerciam. E eles têm como personagem, até os dias atuais retratados, o Lampião e a Maria Bonita, né? Virgulino Ferreira da Silva e Maria Gomes de Oliveira, né? É o Lampião e a Maria Bonita, que eles tinham essa organização, eles eram chefes, né? Direcionados. Eles tiveram força entre o ano de 1920 até 1938, porque lembrando, Getúlio Vargas adentra o poder em 1930 com o golpe que ele exerce, em 1930. Então, em 1938, logo no seu primeiro governo, Getúlio Vargas combate o cangaço.